Dicas de hoje é sobre o dia a dia de um advogado especialista em direito sucessório, o ramo do direito que trata do Instituto da Transmissão, mais especificamente da transmissão causa-mortes. Meu nome é Pedro e eu queria saber qual o perfil ideal para quem quer atuar nessa área. Pedro, quem atua com o direito das sucessões tem que ter sempre em mente que ele vai ser procurado por pessoas que estão passando por um momento difícil, um momento de dor, um momento onde a perda da pessoa querida está presente naquela reunião. A primeira reunião que você tem com alguém é onde você está tratando do inventário. Então, esse profissional ele tem que ser capaz de se colocar na situação emocional do outro sem perder a visão técnica que está sendo procurada para a garantia dos direitos. É o que a gente chama de empatia, você tem que saber se colocar no lugar do cliente. Qual a diferença entre herança e partilha, se é que existe uma diferença muito grande, né? A herança, ela ocorre de duas formas. Você tem a herança estabelecida pela lei e você tem a herança estabelecida pelo testamento. Mas, de qualquer forma, você está falando de um monte partilhável, um monte que deve ser dividido, que foi deixado para alguém. Tá? E aí vem a partilha. Aí você vai especializar, você vai determinar daquele monte comum o que é de quem. Meu nome é Rafael. Eu queria saber qual a dica para quem quer começar a atuar nessa área e ser bem-sucedido. Olha, Rafael, como em qualquer ramo do direito, a pessoa vai ter que estudar bastante, um estudo intenso e continuado. O que acontece com o direito das sucessões é que, por muitas vezes, a doutrina evolui com relação à interpretação de um aspecto da lei, de um item da lei, em especial do Código Civil de 2002, que ainda é recente e ainda traz embate na justiça, embates judiciais, sobre a forma correta de ser interpretado. Por vezes, você vai ver soluções dadas pelo Tribunal de Justiça de um Estado diferentes, por exemplo, na interpretação do artigo 1829, inciso 1º, com relação à herança do cônjuge casado sob o regime da comunhão parcial de bens, soluções diferentes de Tribunal de Justiça de um Estado para outro Estado. A gente espera que as questões sejam unificadas pelo STJ, em alguns casos até pelo STF, mas, por enquanto, você vai ter que estar bastante atualizado e acompanhando essas decisões judiciais. Como é o mercado de trabalho para quem está interessado em ingressar nessa área? Letícia, o direito das sucessões, ele tem que ser estudado por profissionais, por advogados, por quem pretende seguir a magistratura, por quem pretende seguir carreira no Ministério Público, por defensores públicos, por profissionais afetos ao direito de cartórios, de registro de imóveis, escreventes, tabeliões, oficiais de registro, por qualquer pessoa que atue na garantia dos direitos de menores, ou seja, é um mercado de trabalho amplo para um profissional especializado em direito das sucessões, é um mercado de trabalho que sempre vai ter demanda, porque é natural, as pessoas sempre têm como consequência da vida a morte, né? E é um instante, e é um mercado de trabalho onde cada vez mais o especialista ele vai ser exigido, porque as questões legais, as questões tributárias e as demais questões se misturam tanto com o direito das sucessões, que você vai precisar de alguém que saiba, pelo menos, separar cada um dos problemas, nem que seja para entregar para o profissional especializado de cada área. Se a pessoa faz um testamento, mas não conta para ninguém, e, vamos supor, vai morar em outra cidade, outro estado, falece e ocorre todo o processo de inventário, partilha, enfim. Depois disso se descobre esse testamento, acontece alguma coisa? Acontece sim, Letícia. O ideal é que hoje os estados, normalmente os tribunais de justiça dos estados, têm se preocupado em criar centrais de testamento, né? Onde qualquer pessoa, por ser informação pública, pode verificar se existe um testamento daquela pessoa. Havendo o testamento, se esse testamento for público, você pode ter notícia dos elementos desse testamento, até para a garantia de direitos de credores, de terceiros, para você verificar se não tem algum direito de terceiro sendo prejudicado. Tá? Agora, se o testamento não foi informado, todo o inventário foi processado sem as informações daquele testamento, provavelmente você vai ter
depois herdeiros que vão se habilitar a posterior, você vai ter heranças reclamadas, você vai ter uma situação de conflito, provavelmente. Então, se você fez um testamento, é importante que você comunique para a sua família que você fez o testamento. Todos os seus herdeiros, todas as pessoas que devem saber, a essa você deve contar. Existe um prazo, desde quando a pessoa falece, para a família? Com o Código Civil de 2002, esse prazo é de 60 dias, né? O que acontece é que se esse prazo não for observado, e aí, o que acontece? Em alguns estados são definidas multas, em outros não são definidas multas. Tá? Então isso vai variar de onde o inventário está sendo processado, a consequência da não abertura imediata nesses 60 dias. Meu nome é Bruno. Como é a atuação do advogado especializado nessa área? Bruno, normalmente o advogado que atua com o dia das sucessões, ele é lembrado no instante do processamento do inventário. A família perdeu um ente querido e precisa realizar um inventário para dividir o patrimônio. Mas não é só essa situação de atuação do advogado. O advogado que atua com o direito das sucessões, ele também vai ser procurado por um credor que tem bens, que tem crédito a receber de alguém que faleceu, mas que precisa que o inventário seja processado. E a família não processa esse inventário. Então, esse credor vai pedir a abertura do inventário. Outras situações são situações que antecedem a morte. Você pode procurar um advogado especializado em direito das sucessões para tratar do planejamento da sucessão dos seus bens. Você pode fazer isso na forma de um testamento, na forma de doações com antecipações de herança. Você pode fazer doações com reserva de usufruto. Então, hoje, o advogado que atua com direito das sucessões, ele trabalha com questões relacionadas à propriedade após a morte e com questões preventivas antes da morte. Meu nome é Emília. Qual legislação regula o direito das sucessões? Emília, o direito das sucessões é regulado primeiramente pela Constituição. O artigo 5º da Constituição traz como direito fundamental do cidadão, no inciso 30, o direito à herança. Então, o direito à herança, como corolário do direito de propriedade, como continuidade da família, é garantia constitucional no nosso ordenamento jurídico. Você vai ter que observar também as disposições do Código do Processo Civil, relativas ao inventário e partilha, as disposições do Código Civil. Sempre é interessante que você acompanhe a sua leitura num código comentado, e, em particular, com relação ao Código Civil, observar as alterações da Lei 11.441, que instituiu um inventário extrajudicial, regulado e explicado nos seus detalhes pela Resolução 35 do CNJ. Tá? Você deve observar também a Lei 6.858, que trata dos bens que você não precisa inventariar, e, em especial, a legislação estadual, quando vai tratar do imposto de transmissão causa morte e doação, ITCMD, que é uma legislação que muda de estado para estado, não só com relação ao aspecto da alíquota que é cobrado no instante da transmissão da herança, no instante da morte, mas também com relação à forma de cobrança e quais os casos que são ou não tributados. A gente faz agora um breve intervalo. Daqui a pouco você vai conferir as dicas de livros para quem quer se tornar um especialista em direito sucessório. É depois do intervalo aqui no Carreiras.